Você já ouviu que, com a idade, é normal sentir as pernas pesadas, inchar no fim do dia ou até ver aquelas veias saltadas, certo? Mas e se eu te dissesse que isso nem sempre tem a ver com a idade, e sim com algo que está faltando no seu corpo? Algo simples, mas essencial? Muitos homens acima de 50 enfrentam problemas circulatórios silenciosos e poucos sabem que existe uma vitamina capaz de ajudar a dissolver coágulos e desobstruir veias. Eu sou a doutora Maria José Freire, urologista certificada, e há mais de 20 anos ajudo homens com mais de 50 anos a recuperar energia, desempenho e masculinidade. Comenta aqui de onde você está assistindo e aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vamos juntos nessa conversa. Você já percebeu aquela sensação de peso nas pernas no fim do dia? Ou talvez tenha notado que algumas veias começaram a ficar mais visíveis, como pequenos rios azulados sob a pele. Muitos homens acima de 50 acham que isso é apenas sinal da idade ou do cansaço. Mas a verdade é que esses incômodos podem ser o primeiro alerta de que a sua circulação não está funcionando como deveria. O sangue que sai do coração até as pernas precisa voltar com força para cima, contra a gravidade. Isso exige que suas veias estejam íntegras, com válvulas funcionando bem e sem obstruções. Quando esse sistema começa a falhar, mesmo de forma sutil, o corpo dá sinais. Só que esses sinais são fáceis de ignorar. Inchado hoje, melhor amanhã. Uma cãibra aqui, um formigamento ali, e assim se passam anos acumulando pequenas falhas circulatórias que poderiam ser evitadas com atenção antecipada. A maioria dos homens não percebe que, com o tempo, a circulação nas pernas vai ficando mais lenta, principalmente se você passa muito tempo sentado, não se hidrata direito ou tem hábitos que diminuem a elasticidade dos vasos. O corpo masculino, depois dos 50, já começa naturalmente a produzir menos colágeno e isso afeta a estrutura das veias. Se somarmos isso à perda de massa muscular, especialmente nas panturrilhas, que funcionam como um coração auxiliar para bombear o sangue de volta, temos um cenário onde o risco de estagnação e formação de pequenos coágulos aumenta e é aqui que mora o perigo. Esses coágulos podem se formar sem causar dor aguda, sem inchaço evidente, sem nada que te faça procurar ajuda na hora, silenciosos mas presentes. Esses sinais sutis não devem ser encarados com medo, mas como um convite à ação. Porque a boa notícia é que o sistema circulatório responde muito bem a estímulos. Caminhadas diárias, hidratação adequada, descanso com as pernas elevadas e até ajustes na alimentação podem trazer um ganho real na sua circulação. Mas existe algo a mais que a maioria dos homens não conhece. Uma vitamina pouco falada, que pode ajudar a dissolver microcoágulos antes que eles virem um problema sério. E é sobre ela que vamos falar agora, porque entender isso pode mudar completamente o rumo da sua saúde vascular. A vitamina K2, mais especificamente a forma chamada menaquinona 7, é uma daquelas descobertas silenciosas que ainda não ganharam o espaço que merecem nos consultórios. Diferente da vitamina K1, conhecida por seu papel na coagulação, a K2 age em outra direção. Ela ajuda a evitar o acúmulo indesejado de cálcio nas paredes dos vasos sanguíneos. Em termos simples, ela age como uma espécie de trânsito inteligente no seu corpo, guiando o cálcio para onde ele deve ir, os ossos, e impedindo que ele se deposite onde não deve, como nas artérias e veias das pernas. Esse acúmulo de cálcio, ao longo do tempo, endurece as paredes dos vasos e cria um terreno fértil para microcoágulos, dificultando a circulação e aumentando o risco de complicações. O que a ciência vem mostrando, especialmente nos últimos 15 anos, é que a K2 ativa uma proteína chamada MGP, que tem a função de evitar a calcificação vascular, ou seja, quando você tem níveis adequados dessa vitamina, o seu corpo é mais capaz de manter os vasos limpos, flexíveis e menos propensos a obstruções. Agora, por que isso importa tanto para homens acima de 50 anos? Porque é justamente nessa fase da vida que a elasticidade vascular começa a diminuir e o risco de acúmulo de placas e coágulos se intensifica. É também quando muitos homens, sem saber, já apresentam deficiência de K2, em parte por hábitos alimentares, em parte por alterações na flora intestinal que afetam a absorção dessa vitamina. Apesar dessas evidências, a vitamina K2 ainda é pouco discutida na rotina médica tradicional. Ela não costuma estar incluída nos exames de sangue de rotina nem nas orientações para a saúde vascular. Talvez por ser uma vitamina nova em termos de popularidade ou por falta de interesse da indústria, que tende a dar mais foco ao tratamento do que à prevenção. Mas aqui entre nós, é justamente na prevenção que mora a chance de virar o jogo antes que surjam sintomas graves. E essa vitamina faz parte disso.
Se você é homem, está acima dos 50 e sente que sua circulação já não é mais a mesma, pernas mais cansadas, veias mais evidentes, sensação de peso ao fim do dia, entender o papel da K2 pode ser um divisor de águas. E o melhor, você pode começar a incluí-la na sua vida de forma natural, através de alimentos ou ajustes simples. Mas para isso, é essencial saber onde ela se esconde e como garantir que seu corpo realmente absorva essa aliada silenciosa. É o que vamos explorar no próximo capítulo. A vitamina K2 não atua sozinha. Para que ela cumpra a sua função de proteger suas veias e manter sua circulação saudável, o corpo precisa estar em equilíbrio. E o que muitos homens acima dos 50 não sabem é que, com o passar dos anos, esse equilíbrio se torna mais delicado. Vamos imaginar os vasos sanguíneos como estradas por onde o sangue precisa fluir livremente. Quando há excesso de cálcio, inflamação ou rigidez, essas estradas vão se deteriorando, acumulando entulhos, ficando estreitas. A K2 entra em cena como um zelador silencioso que impede que o cálcio se deposite nas paredes dos vasos e contribui para que esse sistema continue limpo, elástico e funcional. Esse efeito acontece porque a K2 ativa uma proteína chamada MGP, que só funciona corretamente quando essa vitamina está presente em quantidades adequadas. Essa proteína é como um sinalizador dentro do seu sistema vascular. Ela identifica onde o cálcio está se acumulando de forma indevida e age para evitar que ele endureça a parede do vaso. Quando essa ação acontece nas veias das pernas, por exemplo, o fluxo sanguíneo se mantém mais leve, mais eficiente, reduzindo o risco de microcoágulos, varizes e até de tromboses. E por falar em coágulos, aqui está um ponto importante. A K2 não interfere na coagulação normal, ou seja, ela não afina o sangue como um medicamento anticoagulante. O que ela faz é prevenir os depósitos indesejados que favorecem a formação desses coágulos perigosos. Agora você pode estar se perguntando, mas se essa vitamina é tão importante, por que o corpo simplesmente não produz o suficiente? A verdade é que a produção endógena de K2 depende de bactérias intestinais específicas e com o avanço da idade, essa população de bactérias tende a diminuir. Uso frequente de antibióticos, alimentação industrializada, baixo consumo de fibras, tudo isso afeta a sua flora intestinal e, por consequência, a capacidade do seu corpo de ativar esse sistema de proteção natural. Isso explica porque muitos homens maduros apresentam sinais de deficiência mesmo sem saber e porque confiar apenas na alimentação moderna pode não ser suficiente. Mas há boas notícias. O organismo masculino ainda é altamente responsivo. Com pequenas mudanças na rotina, como cuidar da alimentação, movimentar o corpo e garantir boas noites de sono, você pode reequilibrar esse sistema. E com isso, melhorar sua circulação, sua energia e até sua disposição no dia a dia. Agora que você entende como essa vitamina atua dentro do seu corpo, é hora de descobrir como obtê-la de forma prática e natural. Porque saber o que ela faz é apenas o primeiro passo. O próximo é garantir que ela esteja presente todos os dias. Pouca gente sabe, mas a vitamina K2 não está presente em grande quantidade na maioria dos alimentos do dia a dia. E é exatamente por isso que tantos homens acabam desenvolvendo deficiência sem perceber. A forma mais ativa da K2, a menaquinona 7, está concentrada em alguns alimentos fermentados específicos, como o natto, um prato tradicional japonês feito com soja fermentada. Mas convenhamos, dificilmente isso está no seu cardápio semanal. A boa notícia é que existem outras fontes viáveis, mais acessíveis e aceitáveis ao paladar ocidental. Ovos caipiras, fígado de galinha, queijos duros e fermentados, como Gouda e Brie, contêm quantidades interessantes de K2, embora menores. Além disso, a carne de animais alimentados com pasto costuma apresentar teores mais altos dessa vitamina do que a de animais criados em confinamento. Mas não é só sobre consumir a vitamina, é sobre absorvê-la. A K2 é lipossolúvel, ou seja, precisa de gordura para ser absorvida corretamente. Isso significa que incluir uma pequena quantidade de gordura boa na refeição pode potencializar o aproveitamento dessa vitamina, um fio de azeite de oliva extra virgem, algumas castanhas ou até um pedaço de abacate junto com os alimentos ricos em K2 já fazem diferença. E aqui entra um ponto crucial. Com o avanço da idade, o sistema digestivo pode ficar menos eficiente. O fígado e o pâncreas já não produzem enzimas com a mesma intensidade de antes, o que pode prejudicar a absorção de nutrientes, especialmente os lipossolúveis. Por isso, mais do que incluir a vitamina, é preciso cuidar da digestão como um todo, manter uma flora intestinal saudável, evitar excessos de álcool e priorizar alimentos naturais. Se você não consome com frequência esses alimentos fermentados ou de origem animal, pode ser difícil atingir níveis ideais apenas com a dieta.
Nesses casos, a suplementação pode ser considerada, mas sempre com orientação profissional e foco na forma certa da vitamina. Muita gente acha que está consumindo K2 por meio de multivitamínicos genéricos, mas muitas dessas fórmulas contêm apenas a K1, que não oferece os mesmos benefícios para os vasos sanguíneos. E mesmo dentro da K2, existem diferentes tipos. A MK4, que é mais instável e de ação curta, e a MK7, que tem meia-vida mais longa e resultados mais consistentes na saúde vascular. Para homens acima de 50, a rotina alimentar nem sempre é perfeita. Às vezes, o tempo, os hábitos antigos ou até a falta de apetite interferem. Mas entender que a sua circulação depende também dessas pequenas escolhas pode fazer uma enorme diferença. A boa nutrição é um investimento invisível que se revela anos depois, nas pernas mais leves, na pressão mais estável, na energia que volta sem esforço. Mas e se, mesmo com tudo isso, a vitamina ainda estiver baixa? Isso pode acontecer e os sinais podem estar mais próximos do que você imagina. É sobre isso que vamos falar agora. A deficiência de vitamina K2 nem sempre dá sinais óbvios no começo, mas ao longo do tempo ela pode afetar profundamente sua saúde vascular. Quando essa vitamina está em níveis baixos, uma das primeiras consequências é o acúmulo silencioso de cálcio nas paredes dos vasos sanguíneos. Pense nisso como um encanamento interno começando a ficar rígido, menos flexível. Em vez de conduzir o sangue com fluidez, essas veias e artérias começam a perder a elasticidade e o fluxo fica comprometido. Nas pernas, isso se traduz em sensação de peso, inchaço leve no fim do dia e, em alguns casos, o surgimento das chamadas varizes, que não são apenas uma questão estética, mas um sinal de que a circulação está sobrecarregada. Além disso, a deficiência de K2 pode contribuir para a formação de microcoágulos, pequenos aglomerados de células que se formam quando o sangue não circula bem ou encontra resistência nos vasos. Eles geralmente são assintomáticos no início, mas podem evoluir silenciosamente, criando pontos de obstrução parcial na circulação. E é aqui que mora o risco. Esse processo não provoca dor aguda e imediata, mas vai criando um terreno propício para problemas maiores, como a trombose venosa profunda. Em homens acima dos 50, o risco aumenta ainda mais quando somado a outros fatores comuns, como sedentarismo, variações hormonais e até a perda gradual de massa muscular nas pernas. Outro ponto importante é que a deficiência dessa vitamina pode afetar também a saúde arterial. Em vez do cálcio ser direcionado corretamente para os ossos, onde é essencial, ele acaba se depositando em locais indesejados, como nas artérias do coração e nas carótidas. Isso contribui para a formação de placas de aterosclerose e dificulta o transporte eficiente de sangue e oxigênio pelo corpo. E o impacto não é apenas físico. Muitos homens relatam queda na disposição, menor resistência para atividades simples, cansaço nas pernas e até sensação de perda de energia geral. A circulação é um pilar central da vitalidade e quando ela está comprometida, tudo parece funcionar com menos intensidade, inclusive sua capacidade de concentração, seu desempenho físico e até a qualidade do sono. Felizmente, esse cenário pode ser revertido. A deficiência de K2 não é um destino final, e sim um ponto de virada. Com atenção, ajustes e consistência, o corpo responde, mesmo depois dos 60. Mas existe um ponto que muitos homens ignoram e que conecta tudo isso, a relação direta entre circulação, desempenho masculino e longevidade. E é justamente essa conexão profunda que vamos abordar no próximo capítulo. Quando falamos em circulação, muitos homens pensam apenas nas pernas ou em evitar problemas cardíacos. Mas o impacto de uma boa circulação vai muito além disso. Ela está diretamente ligada à sua vitalidade, ao seu desempenho físico e também ao que muitos não falam, mas pensam em silêncio, sua masculinidade. Depois dos 50, é comum notar uma queda gradual de energia, disposição e até do desejo sexual. E embora muitos associem isso exclusivamente à testosterona, a verdade é que a circulação desempenha um papel central nesse processo. Sem um fluxo sanguíneo adequado, nenhum hormônio, por melhor que esteja, consegue agir plenamente. O pênis, por exemplo, é um órgão totalmente dependente da saúde vascular. A ereção nada mais é do que uma resposta direta ao aumento do fluxo sanguíneo na região. Quando as veias e artérias estão endurecidas, parcialmente obstruídas ou com a elasticidade comprometida, esse fluxo é prejudicado e os sinais aparecem, não de forma repentina, mas em pequenas falhas, na perda de firmeza, na dificuldade de manter uma ereção por tempo suficiente. E muitos homens, por vergonha ou conformismo, atribuem isso à idade ou ao estresse.
Mas o que está por trás, na maioria dos casos, é um sistema circulatório que vem sendo negligenciado há anos. A boa notícia é que o corpo masculino é incrivelmente responsivo. Quando você melhora a sua circulação, tudo melhora junto. A pressão se estabiliza, a energia volta, a clareza mental se amplia e o desempenho, tanto físico quanto sexual, se fortalece. Pequenos hábitos diários, como caminhar 30 minutos, manter-se hidratado, dormir bem e incluir nutrientes-chave como a vitamina K2, vão criando um terreno fértil para esse renascimento funcional. E não se trata de voltar aos 20 anos. Trata-se de viver os 60 ou 70 com autonomia, confiança e potência natural. Longevidade não é só viver mais. É viver com qualidade, ter pernas firmes para subir escadas sem dor, coração forte para aproveitar a vida e circulação ativa para sustentar tudo isso. É se olhar no espelho e sentir que, apesar dos cabelos brancos ou dos joelhos mais sensíveis, você ainda está no controle do seu corpo e da sua vida. A saúde vascular é a base invisível de tudo isso. E quando você entende essa conexão entre circulação, masculinidade e longevidade, descobre que seus melhores anos não ficaram no passado. Eles estão logo à frente, esperando que você cuide das engrenagens certas. Você não precisa aceitar as dores, inchaços ou veias salientes como parte inevitável do envelhecer. Seu corpo, mesmo depois dos 50, responde com força quando é bem cuidado. E isso começa com escolhas simples. A vitamina que falamos hoje é apenas um exemplo de como pequenas correções podem transformar sua circulação, sua energia e até sua autoestima. Lembre-se, longevidade não é apenas viver mais, é viver com qualidade, com liberdade de movimento e confiança no próprio corpo. Compartilhe esse vídeo com outro homem que precisa saber disso. Inscreva-se para mais conteúdos como este e comenta aqui. Qual hábito você já aplica para cuidar da sua circulação? Seus melhores anos não ficaram para trás. Eles estão apenas esperando que você conheça melhor o seu corpo